Senhores, bom dia a todos. Mantendo aqui a nossa disciplina com a questão do horário, eu, em nome da Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, apresento, dou abertura ao 12º Congresso de Direito Administrativo do IDAERJ, Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, aqui representado pela doutora Vanice do Vale, e teremos aqui, somando as atividades no nosso centro de estudos, um congresso de palestras sobre... onde está o título, doutora Vanice, por gentileza? Direito administrativo e ambiente econômico. Sim. Desculpe a todos. Direito administrativo e ambiente econômico. Gostaria de contar, então, com a presença dos senhores ao longo do dia para ouvir as profícuas exposições que teremos ao longo do dia de hoje. Passo a palavra, de uma vez, à desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargadora Leila Mariano. Muito obrigada. Bom dia a todos. Dezembro chegou, não é? E, com ele, a nossa preocupação em cultuar as tradições. No meio jurídico, é uma tradição esse Congresso de Direito Administrativo do IDAERJ. O IDAERJ, como todos sabem, nasceu da inspiração do professor Diogo de Figueiredo e do procurador Marcos Juruena. E é com essa inspiração que o IDAERJ continua, ao longo desses 12 anos, atuando efetivamente e mantendo esse Congresso de Direito Administrativo. Nós temos que fazer uma homenagem a esses fundadores, e eu aproveito aqui a oportunidade para também lembrar um procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, doutor Eduardo Seabra Fagundes, que faleceu no final de novembro. Foi também uma pessoa que deixou um legado fabuloso como procurador e como advogado. Ao correr do dia, as palestras terão como eixo temático o direito administrativo e o ambiente econômico, e, ao final, a entrega do prêmio Marcos Juruena Vilela Soto e sorteio de livros. Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao doutor Egon Bockman Moreira, professor da Faculdade Nacional do Paraná e autor de diversas obras, não é? que vem trazendo para o direito administrativo os seus conhecimentos, as suas teses, principalmente na área do processo administrativo e do direito econômico. Então, eu vou passar a palavra ao professor e já começar a contar aqui o nosso tempo. Muito bem. Obrigada. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Gostaria de dizer que, para mim, é uma enorme satisfação voltar ao Congresso do IDAERJ, e eu tenho a alegria de ter estado em várias ocasiões aqui, sempre a convite dos nossos queridos Diogo e Marquinhos. Então, para mim, não só um evento científico, mas um evento afetivo. Eu tenho muita saudade e muita vontade de vir aqui mais vezes. Por favor, contem comigo. O tema, gostaria de cumprimentar e congratular-me com a professora Vanice Lírio do Vale, que organizou o evento, com a desembargadora Leila. Para mim, uma satisfação também revê-la aqui. O tema que me foi atribuído são os desafios da arbitragem em contratos complexos. E a estrutura da minha exposição, se o slide passar, isso, é pensar, num primeiro momento, sobre
uma compreensão antiga, quando a arbitragem e outros atos que lhe correspondiam eram simplesmente proibidos. E o que significa essa compreensão antiga do direito administrativo? Em segundo lugar, sobre a compreensão atual, que eu digo que a arbitragem é necessária, que a arbitragem é, a bem da verdade, imprescindível para determinados contratos administrativos, sobretudo aqueles contratos que eu chamarei, compartilharei com vocês, de contratos complexos, que são, a bem da verdade, contratos incompletos. Em seguida, eu vou tratar de 5 desafios da arbitragem nos contratos complexos. Alguns deles, vocês vão ver, vão ser tratados nas outras mesas deste congresso, com outros enfoques, outros tratamentos, mas eu vou trazer 5 desafios e um desafio síntese ao final, nas considerações finais, quanto ao que o futuro nos reserva nas arbitragens de direito administrativo. Tradicionalmente, e eu já posso falar na primeira pessoa, antigamente, os contratos administrativos eram um ambiente hostil à arbitragem. Nós vivíamos num mundo em que o direito outorgado, imputado à administração pública era um direito indisponível, porque indisponível não se submetia à lógica da arbitragem, que trata de direitos disponíveis e patrimoniais. E, a bem da verdade, era um mundo que excluía as pessoas privadas da vida do direito administrativo. Era um mundo ou administração pública ou pessoas privadas. Nesse mundo, nós vivíamos uma racionalidade de uma legalidade fechada, só se pensava nos regulamentos e nos atos administrativos para dar fiel execução à lei, reproduzindo o artigo 84.4 da Constituição, que é um dispositivo, eu posso lhes garantir, que ecoa a Carta Imperial de 1824, é um dos poucos dispositivos cuja redação mantém-se íntegra desde o século XIX, a fiel execução à lei. Nós tínhamos a ideia de discricionariedade administrativa no mundo simples, no mundo em que havia 2 ou 3 escolhas a ser feitas pelo administrador. Deixa eu fazer aqui uma pequena propaganda. No J de hoje tem um artigo meu contrariando essa ideia. Um mundo em que, na medida em que são 2 ou 3 escolhas disponíveis ao gestor público, é muito fácil dizer qual que é a melhor e qual que é a pior. No mundo de hoje, em que é difícil pedir um cafezinho no final do almoço, você pede um cafezinho, é expresso, é coado, é ristretto, é cappuccino, você sai sem cafezinho, só que o gestor não pode sair sem cafezinho, ele tem que tomar as decisões. Então, não há mais essa racionalidade que um dia houve, cuja síntese, como a desembargadora estava comentando ali ao início, é a súmula 473, que a administração pública pode anular seus atos ilegais por discricionariedade, por vinculação, porque deles não se originam direitos. Vejam quão distante a súmula 473 está da nossa realidade. Afinal de contas, está na hora de dizer adeus para a súmula 473. Está na hora de dizer adeus para essa racionalidade de um direito administrativo cujo passado se insiste presente. Nós vivemos um direito administrativo diferente, distinto daquele da década de 70 do século passado. Nesse direito administrativo, que eu chamo da era da simplicidade administrativa, e aqui eu vou pegar emprestado essas expressões de Bobbio, de Hobsbawm, dividir não em anos civis, mas em eras, e eu vou pegar a era que começa no Henri Blanco, em 1873, e acaba na crise do petróleo, em que o Estado detectou que não tinha a menor condição de gerenciar o que quer que fosse na realidade administrativa, quanto mais na economia, quanto mais no valor da moeda, quanto mais em qualquer coisa que o Estado se relacionasse. Esse era um mundo que não tinha assimetria de informações. Era um mundo em que o edital poderia ser feito interna corporis, porque a administração pública detinha todas as informações necessárias e suficientes para definir o projeto básico, para definir o projeto executivo e para executar esse contrato simples, de curto prazo, em que havia 2 sujeitos, numa relação bilateral, sinalagmática, comutativa, em que a administração pública alocava no orçamento as despesas, que ela sabia como ia ser a obra, alocava no orçamento o prazo de execução e tinha para si que aquele contrato era um contrato completo. Isto é, nós estávamos diante de uma administração pública onisciente,
que dispunha de todas as informações necessárias e suficientes, todas as consequências legais e todos os eventos possíveis. Esse mundo de contratos simples ainda existe. É um pouco mais escasso, não é deles que eu vou tratar propriamente no dia de hoje, na exposição de hoje, mas é um mundo em que não existe, portanto, discrepâncias informativas entre a administração pública e as pessoas privadas. Por isso que, voltando à questão da discricionariedade, a administração pública sempre podia fazer as melhores escolhas, porque ela dispunha, efetivamente, de todas as informações necessárias à tomada de decisão. E, se houvesse conflitos, resguardava-se o direito, de assim o desejando, a parte ir ao judiciário. Uma só solução, uma só porta de acesso à solução de controvérsias. Afinal de contas, esses contratos eram tão simples que não só a administração pública detinha todas as informações a respeito deles, como também, de uma forma equivalente, o Poder Judiciário detinha todas as informações a respeito deles. Então, eram contratos que eram passíveis de ser resolvidos ou pela autotutela administrativa ou por demandas frente ao Judiciário. Esses contratos simples, portanto, são contratos naturalmente completos. E o que eu quero dizer com naturalmente completos? São aqueles contratos nos quais as partes dispõem de todas as informações presentes e futuras para a execução adequada do pacto. Uma empreitada simples, uma compra e venda, essa racionalidade razoavelmente simples do direito administrativo. Se, porventura, houvesse conflitos, eles eram autoexaurientes, eles esgotavam-se em si mesmos, eles não repercutiam em redes contratuais, eles não repercutiam para terceiros. O sujeito litigava com a administração pública, porventura recebia uma indenização e a vida seguia. Muitas vezes, afinal de contas, lamentavelmente, a solução era um outro problema. Como eu costumo dizer, uma das pragas pós-modernas é que as suas dívidas sejam pagas por meio de precatórios. Isso eu não desejo para os meus piores inimigos. E os precatórios instalavam, portanto, litígios de longo prazo para contatos de curto prazo. Esse era um mundo que persiste, parcial na nossa vida cotidiana, mas não é o principal das nossas preocupações no dia de hoje. Porque nós vivemos hoje um mundo de contratos complexos. E o mundo de contratos complexos é um mundo de contratos naturalmente incompletos. São contratos que se projetam para o futuro, e o futuro, se algo de certo, de adequado quanto às previsões do futuro, é que a maioria delas está errada. O homem não tem o dom de prever o futuro. Ele pode fazer estimativas com base em dados pretéritos, só que o passado não se repete. Ele não se repete automaticamente. Vamos lá. Eu sei que a maioria dos senhores não teve essa experiência, mas quem de vocês se lembra da inflação brasileira há 30 anos atrás? A Vanice tem um tio que contou para ela como é que era. A inflação brasileira de há 30 anos atrás era de 80% ao mês, de 1.200% ao ano. Será que a gente consegue projetar a inflação brasileira para daqui a 30 anos? Que a gente nem sequer se lembra o que se passou, quanto era o dólar há 30 anos atrás. Quanto mais o dólar daqui a 30 anos. Será que haverá mais um ataque de drone na Arábia Saudita? Será que o preço do petróleo vai aumentar por causa de um conflito armado no Oriente Médio? Será que nós temos como prever o fluxo de veículos, o preço do combustível, o preço do petróleo, o preço do asfalto em concessões rodoviárias? Diante desses cenários complexos, a administração pública assumiu a condição de não dispor de todas as informações e pretende realizar, por meio, por exemplo, de procedimentos de manifestação de interesse, a obtenção das informações necessárias que o mercado tem para implementar determinados projetos. E mais, esses contratos são contratos complexos porque eles envolvem redes contratuais. Eu costumo dizer que é um sistema solar contratual. A força magnética faz com que os vários contratos girem em torno do projeto concessionário, do projeto IPPP. As luas
tecnologia de informação, contrato de trabalho, contrato de empreitada, contrato de pessoal. Né? É um volume muito grande em longo prazo de execução, que precisa, por conseguinte, de uma garantia reforçada do equilíbrio econômico-financeiro. Daí, cada vez mais, o legislador vem tentando instalar soluções que são, digamos assim, naturais e intuitivas para essa ordem de contratos complexos, que, todavia, nada obstante, não eram utilizadas no direito brasileiro. Por exemplo, as relicitações, por exemplo, as prorrogações contratuais, por exemplo, as mutações. Mas o que eu quero firmar com vocês aqui, com base nesse rol pequeno de informações, os contratos administrativos de longo prazo, os contratos complexos, são naturalmente incompletos. E o que eu quero significar com contratos incompletos? Eu quero me apropriar aqui de uma teorização desenvolvida por Oliver Hart, professor da Universidade de Harvard, e que foi Nobel de Economia em 2016. Em 2010, eu escrevi a respeito disso, dizendo que os contratos de concessão de serviço público são naturalmente incompletos. E a brincadeira que eu sempre faço, me desculpe aqueles que já ouviram mais de uma vez, é o contrato, aquele contrato que nós celebramos até que a morte o separe. Então, você começa a namorar, começa a se interessar, vê que a concorrência está cada vez mais acirrada no mercado, resolve concentrar seus esforços, e daí noiva, e daí casa, e daí você descobre com quem você casou. Só depois, eventualmente só depois que acabar o casamento, bem dito. Só depois, você descobre que a pessoa é um urso até às 11 horas da manhã, descobre que os amigos não são tão amigos assim. Isso é um contrato que demanda, em primeiro lugar, capacidade de aprendizagem, que demanda empatia, que demanda capacidade de solução de problemas e demanda uma capacidade dinâmica de criação de soluções. Ele não é um contrato completo. Eu gosto muito de uma frase do maestro alemão Ernst von Karajan, que ele diz que o sujeito pode ter decora a partitura, mas ele só sabe a sinfonia quando ela é executada. O sujeito pode ter o melhor projeto básico, o melhor projeto executivo. Ele só descobrirá o que é aquele contrato administrativo complexo quando da execução. E se ele supor que esse contrato é um contrato simples, que ele dispõe de todas as informações, ele não vai conseguir resolver os problemas, ele não deterá capacidade de aprendizagem, ele vai imaginar que ele está diante de uma outra realidade e vai causar custos ainda maiores para todos nós. Por isso que, nesses contratos, é muito importante que nós os compreendamos como naturalmente incompletos. Não tem nada de mais quanto a isso. Quem sabe até um pouco abdicar da arrogância do direito administrativo, que tem seus atos imperativos, com presunção de legitimidade, completos, perfeitos, vinculantes, etc. E pensar em contratos de longos prazos, que envolvem fluxos de investimentos, fluxos de despesas, fluxos de receitas, que ensinam diferentes usuários, que a segurança e estabilidade são condições de sobrevivência a esses contratos, muitos dos quais envolvendo a prestação de serviço público, e mais do que isso, nesses contratos haverá conflitos. É indissociável. Um contrato de 30 anos que não tenha conflitos, tem alguma coisa muito estranha nele. Tem alguma coisa muito esquisita nele. Que não tenha negociações. O meu filho tem 15 anos, eu negocio com ele muito, perco, todos os dias. Todos os dias e várias vezes. E há conflitos. E há capacidade de aprendizagem. E há empatia. São esses deveres que a gente tem que ver no que respeita a contratos de longo prazo. E esses conflitos, e aqui que está a questão que envolve a arbitragem necessária, são conflitos que não sobrevivem ao Poder Judiciário. Por maior que seja, e é o meu respeito quanto ao Poder Judiciário, fato é que, muitas vezes, a especialidade técnica não alcança os magistrados. E não pode alcançar os magistrados. Não é por aí. Em segundo lugar, não há tempo para a solução definitiva. O volume de demandas, quem sabe um dia haja, por enquanto não há. O volume de demanda que os magistrados recebem diariamente é brutal. O volume de solução de um processo administrativo, de um processo judicial, de 10, 15 anos, esses dias o professor Calil Salomão Filho fez uma palestra na Universidade Federal do Paraná e falou que a prazo médio para uma ACP
ser julgado em primeira instância no Brasil é de 7 anos. 7 anos, num contrato de 21 anos, compromete a execução do contrato inteira. Acaba com o contrato. Não existe solução. Existe um problema. Você está trocando um problema do contrato por um problema mais complexo, fora do contrato. E aqui tem também um enorme volume de incentivos ao desacordo. Eu já ouvi muitas vezes, né, da administração pública, disse, eu sei que você tem razão, mas ajuize uma ação, porque depois que sair a prova, a gente faz um acordo. Depois que sair a sentença, a gente faz um acordo. Ou seja, você tem incentivos para que o gestor público não faça acordos. E tem incentivos para que as pessoas privadas e os gestores públicos adotem condutas oportunistas. Isso é péssimo. Isso é péssimo. O gestor público diz, não, eu vou litigar hoje, porque quem vai pagar a conta não é o meu orçamento, é o orçamento, quem sabe, daqui a 4, 8, 10, 12 anos. O Estado do Paraná está pagando precatórios agora de mais de 20 anos atrás. O gestor fez política e hoje a conta quem paga são os seus descendentes, o que é, de toda forma, absolutamente insustentável. Por isso que, na minha percepção, ao menos, esses contratos complexos, para eles é imperioso a existência de cláusulas de hardship. A viagem vai ser difícil. Haverá momentos em que se necessitará implementar válvulas de escape. Nós precisamos implementar, com todo respeito, a cultura da negociação no direito administrativo. Nós precisamos implementar dispute boards. Nós precisamos implementar mediação. Nós precisamos implementar arbitragem. O advogado já não é mais um mero executor de soluções pré-concebidas pelo legislador. Ele é, na verdade, um arquiteto de processos. Ele precisa se esforçar para desenvolver a solução mais adequada para os interesses do seu cliente, inclusive se o cliente for, ou mais ainda, se o cliente for uma entidade pública. Advogado bom, eu costumo dizer atualmente, é o advogado que diz não para o cliente. Não, você não pode ajuizar uma ação dessas. Vai aumentar seus custos, o prazo vai ser muito longo, você vai ter despesas extraordinárias e os honorários advocatícios, agora no Código de Processo Civil, não é pouca coisa. E não adianta entrar com ação declaratória com valor de R$1.000, porque é o valor discutido na demanda. Logo, nesse mundo de estratégias, definição de estratégias, inclusive por parte de gestores e de procuradores públicos, e eu volto aqui à questão da discricionariedade, é necessário que nós revisitemos muitos dos conceitos de direito administrativo tradicional. Não adianta, com todo respeito, que nós pretendamos construir soluções do século XXI com base em teorização do século XIX. Tem alguma coisa que não encaixa. Pode ser muito bonito, muito interessante, mas não funciona. E o legislador já detectou que não funciona. Não fomos nem tantos nós administrativistas, professores, mas foi antes o legislador ele mesmo. Mesmo porque muitas dessas soluções são tidas pela doutrina mais tradicional, a qual eu presto as minhas homenagens, porque eu reverencio, estudo, são tidas como inconstitucionais. Mas fato é que o Código de Processo Civil celebra a arbitragem. A lei da arbitragem instalou a necessidade da arbitragem. Instalou, portanto, aqui me parece, se nós pensarmos em termos de princípio da legalidade e princípio da eficiência, quando a lei determina que a administração pública cabe a arbitragem, que a administração pública cabe a mediação e cabe a negociação, ela está estatuindo competências. E quando fala em competências, fala em dever de implementar suas soluções. Nós estamos diante de perfumaria, de enfeites legislativos. Nós estamos diante de soluções pré-concebidas, pré-configuradas e estatuídas no princípio da legalidade, soluções essas que estatuem o dever do administrador público tentar negociar, o dever do administrador público tentar criar soluções, o dever do administrador público tentar
pensar fora da caixa. Out of the box. E os americanos têm uma expressão que eu não uso porque pode soar mal, que é in the shadow of the law. É melhor sob o manto da lei, fica mais palatável, né? Porque in the shadow of the law, no Brasil, talvez não seja muito bem entendido. E nós temos, vejam, quantas leis estatuindo o dever de estabelecer arbitragem, permitindo, alocando a lei de concessões, a lei de PPP, o RDC, a lei das estatais, a recente lei de desapropriação e normas regulamentares. Normas regulamentares que parte da doutrina diz, não, mas e que, na verdade, quando, em 2015, veio a revisão da lei brasileira de arbitragem, o projeto de lei dizia, cabe à administração pública brasileira implementar a arbitragem, nos termos do regulamento. E nos termos do regulamento foi cortado para não se imaginar que era necessário um regulamento para que a arbitragem viesse. E daí os administrativistas dizem, não, mas agora tem esses decretos que são desnecessários. Não são desnecessários. Quem conhece a administração pública brasileira sabe quão necessários são esses decretos. E foi inaugurado, faço aqui meus elogios, com o decreto Rio de Janeiro. Nós temos a parceria da AGU, que estatuiu um núcleo de arbitragens em São Paulo, da AGU. Nós temos o decreto paulista e nós temos o decreto federal, o 10025, que determina quando se deve fazer não só arbitragem, mas também negociação e mediação. Isso pode fazer com que nós suponhamos que as coisas estão fáceis. Não, a festa começou a ficar animada agora. Era fácil até o começo do ano. Agora nós temos novos desafios. E eu vou compartilhar com os amigos 5 desafios, 5 provocações, e que, na verdade, a minha intenção aqui é mesmo gerar algum desconforto. Eu não estou aqui para dar respostas, eu estou aqui para compartilhar dúvidas. Vamos lá. O primeiro desafio, a escolha dos árbitros. Os árbitros, eles precisam, e a lógica da arbitragem é justamente essa, nós precisamos de árbitros que tenham conhecimento da matéria. Se amanhã ou depois me indicarem como árbitro numa questão de parceria agrícola, eu vou declinar do convite, não aceitarei, porque eu não sei absolutamente nada sobre parcerias agrícolas. É preciso que se transponha aquele óbice que eu chamei a atenção de vocês, da falta de especialidade técnica do judiciário. Ou seja, então, os árbitros haverão de ser aqueles que detenham um mínimo de especialidade técnica no assunto submetido à controvérsia. Além disso, precisam declarar a sua imparcialidade e a sua independência. E é aí que as coisas começam a ficar delicadas. Porque, por exemplo, o decreto paulista, se a memória não me trai, diz que o árbitro indicado tem que declinar todos os litígios que, porventura, ele tenha com a administração pública, ou que ele tenha advogado contra a administração pública. Bem, então, o sujeito, o árbitro gaúcho, que discute o ISS do escritório dele, ele vai ter que fazer o disclosure interminável. E mais, qual é o administrativista, esteja ele no setor público ou no setor privado, que não litigou em causas de direito administrativo? Aqui nós temos uma questão bastante peculiar que dissocia as arbitragens públicas das arbitragens privadas. As arbitragens privadas são mercados em que existe excesso de oferta na demanda, excesso de número de agentes na demanda, excesso de número de agentes na oferta. Existem muitos advogados que advogam, por exemplo, em direito civil, em direito comercial, e muitas empresas que fazem direito civil e direito comercial a sua vida. No caso da administração pública e no caso de contratos complexos, a administração pública detém um monopsônio. Ela tem o polo de oferta de contratos de PPPs, o polo de oferta de contratos de concessão, tem só um agente, que é o agente público. Tem só um contratante, tem só um poder concedente, que é ou União, ou Estados, ou municípios, ou Distrito Federal, ou autarquias respectivas e empresas estatais. Logo, aqui nós temos uma situação bastante delicada, que é o fato de que você quer um advogado
que tenha conhecimento de taxa interna de retorno, de valor presente líquido, de contratos de concessão rodoviária, que jamais tenha advogado em questões em que existe só um ofertante no outro polo. Como é que ele sabe, como é que ele definiu o conhecimento dele, como é que ele dispõe de um arsenal necessário para ser árbitro se ele não advogou contra a administração pública ou atendendo ao interesse do cliente, ou mesmo aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que os procuradores podem ser advogados e podem ser árbitros. Nós temos um desafio aqui que, me parece, não se aplica nem à lógica tradicional do direito administrativo e nem à lógica tradicional das arbitragens privadas. E como eu já lhes disse, está só começando. Porque, se vocês imaginarem que existe um projeto de lei no Senado Federal, do senador Anastasia, sobre arbitragem tributária, eu quero saber se vocês conhecem algum advogado tributarista que não tenha advogado em questões tributárias. Então, você vai nomear um árbitro que não conhece coisa alguma de, sei lá, qual tributo, eu nem me lembro mais as siglas. PIS, COFINS, põe o Egon lá, que ele vai fazer a adição pior possível. Eu não sei. Como é que vai se definir esses critérios de imparcialidade e independência? Segundo passo, segundo desafio dentro desse mesmo conjunto de temas. Como se escolher árbitros? Os decretos geraram uma zona de conforto. Isso é fato. Porque dizem, olha, preferencialmente as arbitragens institucionais, que são aquelas desenvolvidas por câmaras. E daí como é que ia fazer a escolha da Câmara? Bem, se fosse por licitação, ia ser horrível. O que ia ser? Pregão eletrônico de Câmara, a mais baratinha, ia fazer para decidir uma causa de 100 milhões de reais. Não funciona. Por credenciamento, que também é uma coisa delicada. Porque se houvesse muitas câmaras, e se câmaras internacionais tivessem, como no caso do Rio de Janeiro, o escritório de funcionamento do Rio de Janeiro, as coisas seriam mais fáceis. Mas não é bem assim. Mesmo porque as arbitragens brasileiras têm que ser em língua portuguesa. E tem que aplicar a legislação brasileira. Logo, a Câmara Arbitral da CCI, tem sede em São Paulo também, ela vai abrir um escritório no Rio de Janeiro? A Câmara Arbitral nos Estados Unidos vai abrir um escritório no Rio de Janeiro? Vai haver esse volume de... Porque isso é investimento, isso é um investimento pesado. Vai haver credenciamento de árbitros? Como é que vai ser? Como é que se dá o credenciamento de câmaras? E, cuidado, que está havendo um fenômeno da multiplicação das câmaras. Fenômeno da multiplicação das câmaras, e vai ficar na moda, e vai ter câmara em tudo que é canto. E eu já ouvi narrar algumas experiências que são bizarras, para dizer pouco. Logo, nós temos, por um lado, o credenciamento às câmaras e, por outro lado, a inexigibilidade de árbitros ad hoc. Porque, muito embora os regulamentos preceituem a necessidade de haver preferência a arbitragens institucionais, elas permitem o ad hoc. E ad hoc, quem escolhe o árbitro é a parte. E aqui vai ter uma carga decisória pesada para o sujeito decisor, e a gente vai ver depois, a gente tem um segundo momento, o quinto desafio, que é o mais interessante. O segundo desafio, a questão da disponibilidade versus patrimonialidade. E, com todo respeito, o decreto do Rio de Janeiro faz a dissociação, essa dissociação clássica, do Renato Alessi, que o professor Celso Antônio tornou célebre no Brasil, entre interesse público primário e interesse público secundário. A questão relativa se é disponível ou não é disponível. Só que o problema de dizer que algo é interesse público primário e algo que é interesse público secundário cai na mesma discussão. Porque a administração pública pode achar, como já achou em vários litígios, que aquele interesse público é primário. E a pessoa privada pode achar que é secundário. A ANP e Petrobras. Por exemplo, na minha percepção, talvez fique mais fácil, aqui eu recorro a outro italiano, que é o Santi Romano,
da diferença que ele faz entre deveres e obrigações. Deveres são aqueles imediatamente legais, advindos da lei, e por isso são indisponíveis. Obrigações são aquelas advindas, no caso da administração pública, de regulamentos, de contratos, de atos dispostos no edital e no contrato. E, afinal de contas, vamos lá, né? Se a administração pública dispôs a respeito dos termos e das especificidades do contrato no edital, se ela dispôs a respeito disso no contrato, desde quando que esses direitos não são disponíveis? Desde quando que são indisponíveis? Isso vai exigir um certo esforço da gente, mas não maior que o terceiro desafio, que é a questão da publicidade. É muito fácil falar em publicidade, todos nós estamos de acordo, que tem que ser publicidade, sabe? O problema é que o mundo da arbitragem é um mundo sigiloso. Ele existe, sobretudo, e também porque não se dá publicidade à arbitragem. A questão de se colocar a publicidade em arbitragens público-privadas instala as seguintes 4 perguntas. Como se aplica a publicidade? Quem deve dar cumprimento à publicidade? Quando se faz a divulgação e onde se publica? O problema é esse. O decreto 10.025 federal diz que quem deve dar publicidade são as câmaras arbitrais. E eu acho, com todo respeito, péssima escolha. Péssima por quê? Porque as câmaras arbitrais vão ser atingidas pelo toque de Midas do direito público. E daí vai gente com lei, com base na lei de acesso à informação, pedir todos os documentos. Não, mas eles já estão online. Não, mas eu quero uma certidão. Não, mas aí o Ministério Público vai pedir para ele dar a certidão. E o Tribunal de Contas, a Câmara vai ter que prestar. Acabou, né? Se eu sou presidente de uma Câmara, eu digo, olha, foi um prazer conhecê-los, mas eu vou voltar para aquele lugar onde as pessoas me incomodam, mas não tropo. Vou voltar para aquela questão da publicidade, do sigilo, das arbitragens privadas. Quando se publica? Na minha percepção, a minha personalíssima, é mais ou menos como o orçamento sigiloso do RDC. Publica tudo depois que acaba. Já pensou uma arbitragem, eu acho que já tem uma, mas está suspensa, né, envolvendo o estádio do Maracanã, com uma audiência marcada e tornada pública a audiência? Eu não gostaria de ser o árbitro, né? Não sei se ia ser uma experiência muito acolhedora. Será que é bom divulgar, por exemplo, a grande arbitragem brasileira, que é a arbitragem da União Libra Porto e Santos? Eles divulgaram, à medida que os atos iam surgindo, tinham de acesso público restrito todos os atos, todas as ordens processuais, todas as petições, todos os documentos íntegra. Precisa isso? Está violando a publicidade, divulgar depois? Me parece que não, mas vai ser um desafio. O 4º desafio, e esse tem a ver com o meu querido amigo Rafael Veras, que vai falar disso depois na sequência, eu acho que a Vanice também, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. As hipóteses de nulidade de sentença arbitral, a gente sabe que a sentença arbitral não pode ser objeto de revisão judicial. As hipóteses de nulidade são números clausos do artigo 32. Porém, tem uma válvula de escape, que está no artigo 39, está no artigo 2º, parágrafo 1º ou 2º, primeiro, quanto a questões de ordem pública. E por que quanto a questões de ordem pública? Porque sentenças estrangeiras que violarem a ordem pública nacional não podem ser homologadas. Ora, se sentenças estrangeiras que violam a ordem pública nacional não podem ser homologadas, será que sentenças arbitrais nacionais que violam a ordem pública são válidas? Esse que é o problema. E daí o problema, o modelo 2.0 do problema é a nova lei de introdução. A nova lei de introdução é uma questão de ordem pública? A nova lei de introdução, que está esses 7 temas macro, condensados em 10 artigos, ele significa o que vem a ser ordem pública e ele merece ser cogentemente aplicado pelos árbitros sob pena de nulidade da sentença arbitral? Eu acho que a gente tem que passar por alguns testes. Por exemplo, 5 minutos. O artigo 20
O artigo 20 é aquele que diz que a administração pode decidir com base em valores abstratos, todavia tem que motivar sua decisão com as consequências práticas, com todo um cabedal de informações necessárias. Pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. O artigo 20 se aplica? Sim ou não? É fácil, 50%. É? Sim ou não? Desculpe ser contraintuitivo, mas, na minha percepção, não se aplica. E por que não se aplica? Tempo esgotado. E por que não se aplica? Porque o tempo está esgotado. Não vou responder. Não se aplica porque os julgamentos têm que ser de direito. E julgamentos com base em valores abstratos são julgamentos de equidade. O árbitro, na minha percepção, não está autorizado a julgar procedente ou improcedente um pedido com base na razoabilidade, na moralidade e no interesse público. Ele nem tem que se preocupar com as consequências, talvez com a decisão invalidadora, sim. O artigo 24, contra o costume. O artigo 24. Será que o árbitro, na sentença arbitral, tem que levar em consideração os costumes? As boas práticas administrativas consolidadas? O artigo 30, precedentes. Será que o árbitro, ao julgar, tem que levar em consideração os precedentes, por exemplo, do Tribunal de Contas? Porque se ele tiver que levar em consideração precedentes e costumes, a gente subverte a lógica da arbitragem. Quinto desafio, e essa é a cereja do bolo, controle externo. Se eu for árbitro e os meus amigos do Ministério Público pedirem para funcionar como custos iuris, eu vou dizer, lamento, fica para a próxima, foi um prazer revê-lo, não participa. Não existe isso. Mas eu posso participar em processos judiciais como custos iuris, que envolvam contratos complexos, em favor do interesse do usuário, da dignidade da pessoa humana. Ok, seja feliz lá, aqui, não. Mas cabe ação civil pública contra sentenças arbitrais? Cabe recomendações? Tribunais de contas. Nós temos um encontro marcado com tribunais de contas. Uma decisão do tribunal arbitral que diga que, naquele caso, o reequilíbrio tem que ser feito desta forma, um contrato de 30 anos, a decisão sai no ano 10. O Tribunal de Contas pode dizer, não atendeu a economicidade. Não, o reequilíbrio aqui, eu vou rever a decisão do Tribunal Arbitral. Na minha percepção, não. Sentença arbitral para o Tribunal de Contas é como se houvesse um acórdão do Supremo Tribunal Federal transitado e julgado. Ponto. É uma jurisdição insindicável, inclusive pelo Ministério Público, inclusive pelos órgãos de controle. Porém, e para encerrar a exposição, é como eu lhes disse, a festa está só começando. Porque nós temos uma previsão no projeto de lei de licitações, que eu, mais uma vez, não aprecio esse projeto, mas pronto, a vida que segue, que institui arbitragem, mediação, etc., para todos os contratos, não só os complexos, mas para todos os contratos, que vai depender de escolhas, e o problema é, vamos lá, aqui nós estamos no Rio de Janeiro, com uma plateia da mais alta qualificação, mas vamos andar, 700 quilômetros para o interior do Estado, e vamos ver se os municípios do interior têm estatura para promover uma arbitragem. Como é que eles vão lidar com isso? Isso é o que o futuro nos reserva. Logo, não adianta nós cogitarmos, imaginarmos que vivemos ainda numa era da simplicidade do direito administrativo. Não adianta pensar, não adianta resolver problemas de arbitragem com base no arsenal, e no arsenal dogmático, arsenal prático, construído para arbitragem proibida. É preciso repensar isso, reformular as premissas, reconfigurar os resultados. Não adianta pensar o necessário como se proibido fosse. E mais,
nós precisamos pensar, especialmente em termos de administração pública, em design de disputas, em advogado, em gestor, em procurador, como arquitetos de processos eficientes. Muito obrigado pela atenção. Temos aqui um certificado de sua participação nesse evento, agradecendo muito essa generosidade de nos trazer o seu conhecimento. Satisfação é toda minha. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado.